Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início a esse culto de domingo. Nós tiramos, separamos ao Senhor para cultuar e louvá-lo. Vamos fazer a nossa primeira leitura. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Quem pudesse, coloque de pé, em referência ao nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Todos acharam? A palavra do Senhor nos fala assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Amém? Que a palavra do Senhor, podeis sentar, meus irmãos, que a palavra do Senhor deixa bem claro para nós que o Senhor deu seu Filho para um só propósito, para que eu e você tivesse vida, e Ele veio compor nem seu Filho, porque ali um dia Ele entregou Ele na cruz pelo meu e pelos seus pecados. E aqui Ele deixa bem claro para nós que não há outro caminho. Enquanto caminharmos em caminhos tortuosos, enquanto nós não tivermos a direção da palavra do Senhor, pode ter certeza, meus irmãos, que eu e você vamos perecer nessa terra. Mas enquanto nós tivermos essa palavra do Senhor como alimento de nossa vida, pode ter certeza que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos trazer paz, vai nos trazer alegria, consolo, tudo aquilo que nós necessitamos nessa terra, Ele trará para nós, porque essa é a promessa do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Nós sabemos que nosso ano de 2025 está findando, falta apenas 10 dias, se eu não me engano, para se findar. Será o que eu e você temos feito ao longo desse ano que agradasse ao Senhor? O que fizemos ao longo desse ano para merecermos tudo aquilo que Ele faz por nós? Será que nós tenhamos andado nos caminhos retos? Será que nós tenhamos andado de acordo com essa palavra que é tão rica e eficaz no nosso coração? Se não, meus irmãos, vamos orar neste momento, entregando a nossa vida ao Senhor. Tenho certeza que cada um de nós tem motivo para se alegrar. Passamos por tristeza, perdas, mas eu tenho certeza que as bênçãos e as alegrias foram maiores.
Vamos orar neste momento. Agradeça ao Senhor neste momento por tudo que Ele fez ao longo desse ano na sua vida, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Eu tenho certeza que cada um de nós temos algo a agradecer ao Senhor. Oramos. Senhor, graças te damos por este momento, por mais esse dia na tua casa, Senhor. Estamos aqui na tua presença, Senhor, com certeza que o Senhor há de nos ouvir nessa noite, Senhor. Senhor, entregamos esse culto, Senhor, para que o Senhor possa tratar o nosso coração neste momento, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar conosco nessa noite, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que fomos falhos ao longo desse ano, Senhor. Por isso nos fortaleça nessa noite, Senhor. Traga paz ao nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, a cada dia te buscar mais, Senhor. A cada dia podermos mais ter força, Senhor, de ler a tua palavra, Senhor. Que o amor no nosso coração não possa esfriar, Senhor. Que ele venha arder, Senhor. Para que possamos reconhecer, Senhor, que ao longo desse ano fomos falhos, Senhor. Não respeitamos os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Talvez nós não agimos de acordo com nossos irmãos, de acordo com a tua palavra, mas nós estamos diante do Senhor reconhecendo que somos limitados, Senhor, que somos dependentes da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Por isso, Senhor, nós entregamos tudo a ti nessa noite, Senhor. Venha estar com cada um de nós, Senhor. Que tudo nós fizermos aqui nessa noite seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino ao Senhor. Hino de número 26. Quem puder, coloque de pé.
Amém. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel. Daniel é fácil de achar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Fácil. Daniel. Daniel capítulo 9. Esperar todos acharem para a gente acompanhar juntos. Daniel capítulo 9, a partir do verso 5, a palavra do Senhor nos fala assim: temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Amém? Nesse momento nós vamos ter nosso momento de condição, e a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel deixa bem claro para nós, que no verso 5 ele fala: temos pecado e cometido iniquidade. E outra coisa que ele fala para nós aqui, que nós fazemos, o que nós fazemos aqui? Procedemos perversamente. E mais outra coisa, o que nós somos? Rebeldes. Nós somos rebeldes da palavra de Deus. E o mais agravante na nossa vida aqui, ele fala: apartando-nos dos teus mandamentos. Amém? Vamos orar neste momento. Vamos pedir perdão ao Senhor. Talvez a nossa iniquidade tenha nos afetado, a nossa iniquidade tem nos afastado do Senhor, tem impedido de nossas orações chegar até o Pai. Talvez nós não tenhamos respeitado a palavra do Senhor, os teus mandamentos, assim como fala aqui em Daniel. Mas neste momento vamos nos arrepender, vamos chegar até o Senhor com nossas orações, pedindo perdão e graça e misericórdia para cada um de nós. Oremos em nome de Jesus. Essa irmã Maria Henrique faça uma oração de arrependimento por toda a igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, porque está
nós te louvamos, Senhor, pelo seu perdão. E te pedimos que o Senhor venha, Pai, ter misericórdia das nossas vidas, pois sabemos que muitas vezes fazemos aquilo que o Senhor não deseja, seja através das nossas atitudes, das nossas palavras e até mesmo por meio dos nossos pensamentos. Mas nós te pedimos que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor venha, ó Pai, estar nos perdoando por nossas faltas e te pedimos que o Senhor continue a ser aquele que nos basta, aquele que nos guia. Obrigado, Senhor, pela atividade que se encontra aqui nesta noite. Aqueles também que não puderam estar, o seu Santo Espírito possa estar visitando o coração dele, onde quer que ele esteja. O Senhor venha abençoar todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor venha estar comigo em seu Santo Espírito, falando aos corações nesta noite, por meio das orações, dos cantos, Senhor, da mensagem que com certeza o Senhor já colocou no coração do Evangelho Pastor. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu perdão. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Abra sua Bíblia lá comigo, lá no livro de Gênesis. Gênesis 14. Gênesis 14. Vocês acharam? Bem? Gênesis 14, a partir do verso 22. Desculpa, irmãos, a partir do verso 18. Gênesis 14, 18. A palavra do Senhor fala assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse ao rei de Sodoma e Abraão: Dá-me as pessoas, os bens, e ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandálias, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, a parte que toca os homens, Aner, Escol e Mano, que foram comigo, estes que tomam o seu quinhão. Nós vamos ter nosso momento agora de você que trouxe o seu dízimo, a tua oferta. Você tem a oportunidade de estar trazendo aqui o gasofilácio. Traga com alegria, porque aqui a palavra do Senhor deixa bem claro para nós que dízimos e ofertas, desde a antiguidade, isso é feito. Porque Abraão, ainda chamado de Abrão, honra a Deus entregando o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então, hoje não é diferente.
Assim como na antiguidade era feito, assim nós faremos também nos dias de hoje. Traga teu dízimo com alegria, com amor, porque com certeza Deus nos honrará, no nome de Jesus. Enquanto cantamos uma canção, você tem a oportunidade de estar trazendo teu dízimo e a tua oferta, no nome de Jesus. Amém. Dona Deus, agradeço os dízimos e ofertas no nome de Jesus. Poderoso Deus, Senhor, viemos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, pelo recurso que tem dado a cada um. Senhor, continua abençoando, Senhor, dando a cada um o necessário e também, Senhor, que possa trazer para a tua casa. Ó Deus, para que possamos servir, Senhor, Deus, dispensar. Abençoa, Senhor, tudo que nos pertence, nos dá ajuda, nos dá força, graça, abençoando essa igreja, a cada um que entrou aqui, recebe do Senhor a graça maravilhosa do Senhor. Eu te peço, agradecida por tudo, fica conosco. Amém. Amém. Obrigado. Vamos louvar o Senhor. Você que puder, se coloca de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria neste momento. No nome de Jesus. Amém. Que o Santo Espírito de Deus possa guiar a nossa adoração nesse momento. Que a gente venha adorar em espírito e em verdade com toda a nossa emoção. Amém? Oh
nele. Que o nosso foco hoje esteja no Senhor, que nós venhamos adorar Ele de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. A voz me chama sobre as águas.
nós venhamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
vidas, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, fecha os teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra que vai ser ministrada, essa palavra que o Senhor colocou no coração do pastor, que ela venha de encontro ao nosso coração nessa noite, Senhor, para que possamos, Senhor, sair aqui cheio do Espírito Santo, Senhor, que ela possa adentrar no nosso coração, Senhor, que ela possa ser eficaz na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor, pela tua família. Senhor, que o Senhor venha estar com ele, Senhor, em todas as dificuldades, Senhor, também nas alegrias, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar com ele, Senhor, que ele possa reconhecer cada dia mais que a tua dependência vem de Ti, e que o Senhor possa cada dia, Senhor, trazer ao teu coração, Senhor, tudo aquilo que foi dado a ele, Senhor, que é de cuidar das tuas ovelhas, Senhor, que a cada dia ele possa crescer mais em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa família, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos chamar as crianças à frente, até 11 anos, vamos orar pela vida de vocês. Podem vir, que oremos. Vamos orar por eles, meus irmãos. Eu sei eu que falo também ao coração deles, para a glória do Senhor. Senhor Deus bendito, graças a Deus, pelo filho de todos aqui estão. Que desde já conheçam, ó Deus, a bênção da tua palavra. Aqueles que vão aprender também, ó Deus, tenham aprendido em seus lares, que frutifiquem em seus corações. Conceda graça, bênção e vida a cada lar representado por essas crianças. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem ir, meninos. Podem seguir a tia Carol. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Momento de meditação na palavra do Senhor. Aí, Novo Testamento, as cartas de Paulo. Versículo 5 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Você já tem a leitura, a exposição da palavra do Senhor. Com certeza Deus há de nutrir e alimentar a sua alma nessa noite, como Ele já tem feito desde o início desse culto. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 2, 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira
Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Estamos aí, mas alguns dias da data que se separou, convencionou-se para a celebração do Natal. Algo indica que Cristo nasceu não em dezembro, mas talvez em setembro, mas é uma data que a igreja está aí há muitos séculos celebrando o nascimento de Cristo. Estamos então há poucos dias, dia 25, de celebrarmos o nascimento do nosso Senhor, a vinda dele a este mundo. Momento em que lembramos e refletimos a respeito da encarnação. Aquele que está acima de tudo e de todos veio a este mundo, não a passeio, mas para se tornar um de nós, para morrer pelos nossos pecados e vir a nossa vida. Então, irmãos, quando falamos sobre Natal, é importante que nós possamos refletir o que implicou a vinda de Cristo a este mundo, a encarnação. Quão importante é que eu e você meditemos sobre os desdobramentos necessários que se fizeram para que Jesus, Deus eterno, segunda pessoa da Trindade, estivesse nesse mundo comum de vocês, comum de nós, se assentasse ao seu lado, você o veria realmente como ser humano, como você. A pele dele não brilhava, não havia nada de diferente na vida dele como homem do que eu e você. Sentiu as nossas dores, o nosso cansaço. E assim, a encarnação de Cristo nesse mundo, com certeza, é algo no qual nós devemos se meditar e pensar. O que se fez necessário para que o Filho de Deus viesse para morrer por você e morrer por mim? O que Jesus teve que suportar? O que Jesus teve que negar? O que Jesus teve que abrir mão? Meu caro irmão, para que pudéssemos estar falando sobre isso nos dias de hoje, sobre o Natal, o nascimento do Filho de Deus. Quando falamos sobre a vida de Jesus, algumas coisas devemos saber que se fizeram necessárias na própria pessoa de Cristo. Uma delas que nós veremos nesse texto é a obediência. Ele se fez obediente para que tudo que nós escutamos para a nossa salvação pudesse ser, então, concretizado em nossas vidas. E junto dessa obediência, algo fundamental, a humildade de Cristo. Estamos aqui, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, carta que todos nós já ouvimos diversas vezes, que foi escrita no contexto da prisão. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E um dos temas, os vários que saltam aos olhos nesse texto, mesmo ele estando preso, é a palavra alegria, o exultar, palavras diferentes, mas traduzindo a mesma coisa, de tal forma que um dos temas centrais da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Mas há outros temas também que são tratados aqui nessa carta. E um deles é essa palavrinha chamada humildade, aliada à obediência. No capítulo 1, irmãos, Paulo vai falar a respeito das adversidades que ele havia sofrido, mas que ainda se colaboraram para o avanço do Evangelho. Todos os empecilhos, aos imprevistos, a própria prisão de Paulo, ele não apresenta como sendo dificuldades para o avanço do Evangelho. Pelo contrário, ele diz no capítulo 1 que o contato que ele teve com os soldados da guarda pretoriana, ele chegou como sendo oportunidade de disseminar a mensagem do Evangelho. No capítulo 2 ele fala sobre a nomeação de Cristo. No capítulo 3 ele fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas, que tem como característica, como as características principais, a arrogância. Muitos deles não se submetem a um processo normal e necessário para a formação de um líder. Então, ele vai deixar claro que um dos traços daqueles que são falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas, é justamente a arrogância, que é o contrário da humildade. Não se submetem,
não se respeitam o processo, queimam etapas, são traços normalmente daqueles que se projetam acima dos demais e conseguem muitos seguidores. Mas Paulo deixa claro quais são os traços de líderes assim. No capítulo 4, ele vai tratar uma questão entre duas mulheres da igreja que estavam em desacordo, estavam trazendo problemas para o conjunto da igreja. Evódia e Síntique, no capítulo 4. Ele vai dizer que elas não estavam pensando concordemente. Uma estava querendo se projetar sobre a outra, e isso estava atrapalhando o desenvolvimento da igreja. Quando uma queria que a sua vontade se estabelecesse sobre a outra, Paulo estava mostrando falta de unidade. Mas voltando ao capítulo 2, ele vai nos apresentar exatamente a pessoa de Jesus, que para que ele viesse a esse mundo, demonstrando a sua obediência e, acima de tudo, a sua humilhação, para que nessa vida nós pudéssemos sermos salvos. No capítulo versículo 1 ao 4, ele vai preparar o cenário para falar sobre Cristo, nosso maior exemplo de obediência ao Pai, e daquele que se humilhou para nos salvar. Ele vai dizer que nós não devemos nos vangloriar, no versículo 1 ao 4, não vai dizer que nós devemos nos vangloriar, não deve haver partidarismos na igreja, de panelas, grupos. E assim ele vai iniciar o versículo 5, se dirigindo a todos os crentes da igreja de Filipos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. No versículo 3, veja o que ele diz aí. Olha o que ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Algo que jamais é incentivado nos nossos dias no mundo afora. O mundo afora ensina, se sobrepõe, se projete, não fique por baixo de ninguém. E vemos Paulo dizendo aos crentes de Filipos: não se projetem, não se vangloriem, não se coloquem como superiores a si mesmos, não se coloquem como superior a ninguém. E assim, irmãos, ele vai usar esse momento para trazer a pessoa do próprio Jesus para falar sobre aquele que, em obediência ao Pai, nos dá um grande exemplo de humildade e se humilhou. Então, por isso que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele mesmo, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então está dito de maneira clara que Jesus é igual a Deus. Ele está dizendo: Jesus é como Deus, ele é igual a Deus, mas ele não usou disso. Ele não queimou etapas, ele não usurpou dessa condição, ele não se apossou da condição a qual ele conquistou pela força que ele tinha em ser Deus. O versículo 7 é fundamental para entendermos a encarnação. Antes, a si mesmo se esvaziou. Antes, a si mesmo se esvaziou. A encarnação de Cristo nesse mundo, a vida dele, o Natal, aponta também para o esvaziamento da pessoa de Cristo. Pastor, ele deixou de ser Deus? Não. Manteve-se sendo Deus, não deixou a sua condição de ser alguém como Deus, porque o texto diz que ele continua sendo Deus, continuou sendo Deus, mas na sua encarnação implicou sim o esvaziar-se de si mesmo. Jesus, irmãos, passou a ter que viver uma condição ali de confinamento, viver a nossa condição. Jesus se cansou, teve fome, teve sede, coisas que na eternidade, como segunda pessoa da eternidade, logo no verbo de Deus, ele não havia passado, mas agora ele veio para passar as mesmas coisas que todos nós passamos. No início eu fiz uma pergunta, falando sobre algumas coisas, o que foi necessário para que Cristo viesse a esse mundo? O que implicou, quais foram
alguns desdobramentos para que Cristo nascesse? Nós já temos aqui algumas respostas. Implicou que Jesus se esvaziou. Para a vinda de Cristo se fez necessário um esvaziamento. Não deixou de ser Deus, mas passou a experimentar situações que, com certeza, Paulo diz, se param na condição de humilhação, para que pudéssemos sermos salvos. Jesus, irmãos, como Hebreus nos diz, foi provado por nós. Jesus, quando ali é maltratado pelos soldados na sua crucificação, a sua pele não foi revestida de algum tipo de forma de ação para que ele não sentisse dor como nós sentimos. Os pregos, quando adentraram, quando foram colocados, posicionados sobre as mãos de Cristo, e os guardas bateram os pés, adentraram as mãos dele os pés. Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele se fez realmente como um de nós, a semelhança de homem, como o texto diz, reconhecido em figura humana. A encarnação de Cristo não foi um teatro, ele realmente nasceu nesse mundo. Os pregos não entortaram, né? Quando o soldado bateu ali no quartel, não voou para longe. Ó, não podemos crucificar, a pele dele é impenetrável. Sua pele não é impenetrável, como de Cristo também não é. E assim, Cristo realmente assumiu a nossa condição. E isso, irmãos, só pôde ser feito porque ele, em obediência ao Pai, se esvaziou. E nesse esvaziamento foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, como nos diz no versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O interessante é que o Paulo vai mostrando, né, esses passos. Cristo não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a sua forma de figura humana, foi obediente e fiel até a morte, e dá detalhes, uma morte de cruz. Quando pensamos na morte de cruz, vemos realmente que Cristo sofreu a mais agonizante forma de execução da época, era a crucificação. A pessoa realmente agonizava, para que realmente Cristo, ao morrer, não fosse ali uma morte rápida, uma morte que ele não sentisse as nossas dores em agonia. Realmente Cristo foi humilhado. E ao morrer, irmãos, ao se entregar ali pelas nossas vidas, como eu disse, ele não deixou de sentir as dores, a falta de ar, a agonia. Por isso que Paulo vai dizer que a obediência dele foi até o fim, até a morte. Ele não morreu a caminho da cruz, ele morreu na cruz. Deus não o privou de que ele sofresse realmente até o final as agonias da morte. Deus não fez com que ele deixasse de passar aqueles momentos. Não, a cruz é um sofrimento muito grande para o meu filho. Quando tiver ali alguns segundos para as dores aumentarem, eu retirarei ele desse mundo. Não foi assim, foi até o fim. E isso, irmãos, nisso vemos a obediência dele até a morte. E o detalhe, morte de cruz, aprofunda ainda mais o nível de obediência e de humilhação do nosso Senhor. Ele não morreu a caminho da cruz, ele morreu crucificado na cruz. E assim, no versículo 9 a 11, Paulo vai falar da exaltação de Cristo, mostrando que esse mesmo servo, Deus, homem, que morreu a nossa morte, não permaneceu morto. A morte não teve a última palavra sobre ele. Ao que diz no versículo 9, porque também Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, não permaneceu morto para sempre, mas venceu a morte. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho. O Natal, irmãos, o nascimento de Jesus só ocorreu porque Cristo se esvaziou,
eles se humilham. Paulo nos chama a atenção no versículo 5 para termos o mesmo sentimento que também Cristo teve ao fazer tudo isso. Então ele está tratando algumas coisas na igreja de Filipos, para que as pessoas olhassem uns para os outros a partir do que Cristo fez por eles. E também nós temos que estar atentos em relação a isso. O trato de uns para com os outros, devemos ver o que Cristo fez para que pudessem ser feitos irmãos, para que pudessem sermos feitos filhos de Deus. Algo foi necessário, e nada menos do que a humilhação do Filho de Deus e a sua obediência até a morte e morte de cruz. Paulo nos chama a termos esse mesmo sentimento que houve em Cristo, e ser obediente até a morte. Muitos querem ser usados por Deus, mas sem serem obedientes, e a obediência exige esvaziamento. Não há obediência sem esvaziamento. Muitos querem cantarmos, como acabamos de cantar, há uma semana: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Pense no que isso implica, meu caro. Porque ser usado por Deus implicará em obediência, e não há obediência sem o esvaziamento que se faz necessário para as nossas vidas. Sermos humildes, estamos dispostos a humilhações, muitas vezes para alcançar outros, porque foi isso que Cristo fez. Quantos de nós falamos para Deus, ou temos em nossos pensamentos, que para sermos obedientes, apresentamos uma lista de exigências para Deus. Ó Deus, eu faço, vou obedecer ao Senhor, mas antes eu quero garantias. Há uma lista de coisas aqui que eu quero apresentá-las, e após elas serem atendidas, eu colocarei inteiramente nas tuas mãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E Cristo primeiramente se esvaziou, ele apresentou uma lista de exigências para que então pudesse ser ser o instrumento da nossa salvação, irmãos. Quantos de nós, e para sermos obedientes a Deus, apresentamos uma lista de exigências, sendo que Cristo na verdade se esvaziou e foi obediente? O necessário é, meus irmãos, que entendamos isso. Aqueles que querem realmente ser instrumentos nas mãos do Senhor sabem que serão chamados à obediência. À obediência. E para que falemos de obediência, não podemos deixarmos de falar do esvaziamento que se faz necessário na minha e na sua vida. Cristo abriu mão. Cristo se esvaziou. Sentiu fome, sede, cansaço, limitações, dores. Cristo abriu mão. E nós muitas vezes queremos garantias e exigências. A Bíblia continua a nos dizer: tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E Ele fez isso, irmãos, por nós. Nós somos frutos desse esvaziar de Cristo. Nós somos frutos daquilo que Ele, em sua obediência e humilhação, decidiu passar para nos salvar. Você não é fruto de uma vaga que você preencheu, vagas daqueles que irão compor a igreja de Cristo em Emanuel. Você pulou lá dentro. Você é fruto daquilo que Deus decidiu suportar para que Deus pudesse agir no seu coração. Ele que pagou por isso. Não fomos eu e você. Esvaziados de Cristo e a sua obediência até a morte de cruz, irmãos. Se deu para a salvação das nossas vidas. Ele fez isso por nós. Suportou situações que Ele não precisaria suportar, sendo Deus. Imaginemos, irmãos, Jesus no seu dia a dia, no dia a dia dele, cotidiano. Ele que sabia tudo, sabia cada coisa que as pessoas iriam falar, e ele as ouvia atentamente. Imagine um idoso chegando para Jesus, falando, Jesus com toda a paciência, ouvindo aquela pessoa, sendo que ele sabia tudo que ela iria falar. Quantos de nós fazemos o contrário, né?
com um zero de paciência, já sei o que você vai falar, fulano. Porque fala de uma vez, desembucha, sem nenhum tipo de paciência. Ou seja, meu tempo não pode ser triste, não posso ocupar meu tempo com você. Jesus ouviu pessoas, procurava pessoas, era procurado por pessoas, essas pessoas apresentavam suas falas, seus pedidos, e ele, com toda paciência, as ouvia. Obediência sem esvaziamento não é possível. A obediência que não esteja disposta a sofrer, a se humilhar pelo outro, não é obediência. Cristo suportou maus tratos, mas ele não queimou etapas. Não foi uma encenação, não foi ali um teatro. Cristo realmente passou todas as coisas para nos salvar. Como eu disse, ele não queimou etapas. Ele foi fiel em se manter naquela condição até o fim. Suportou dores e a morte agonizante de cruz. E isso por nós. Você, meu caro, é fruto dessa humilhação de Cristo. Você é fruto do esvaziamento, irmão. O Natal nos lembra, irmãos, do esvaziamento da segunda pessoa da Trindade. Em obediência ao Pai, seguiu tudo o que se fazia necessário. Não pegou atalhos, não subjugou, não subornou ninguém, não usou os seus poderes de convencimento para que os guardas não batessem nele com toda a força que se fizesse necessária, não hipnotizou ninguém, não faça isso para que eu não sinta as dores. Ele não fez nada disso. Em obediência ao Pai, para que fosse um representante nosso, perfeito, Jesus foi fiel até o fim. O dia a dia dele, ele esperou situações, a noite chegar e o sol nascer. Ele não apressou nada. Como você tem que esperar situações, ele também esperou. Cristo, irmãos, aceitou a se submeter a todas essas condições para nos salvar. E eu e você muitas vezes queremos quebrar o mundo, por poucas coisas. Ah, pastor, eu não admito que tal coisa aconteça comigo. Cristo admitiu muita coisa para nos salvar. Pastor, minha lista de coisas que eu tolero é muito curtinha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, e suportou todas essas condições para nos salvar. Pastor, tal coisa não admito. Passe a pensar na condição de admitir. Porque, irmãos, terão muitas situações de adversidades, humilhações que podemos passar, que Deus trabalhará através dela para alcançar outros. E foi isso que Cristo fez. Não se coloque na condição de que há situações que você não pode passar por causa do Evangelho. Não tenha isso em sua mente, porque não há nada que Cristo não tenha passado para nos salvar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que não deixou de passar nada, de tolerar nada, para que pudesse nos salvar e ser aquele que agora está sentado à mesa de Deus, diante de quem todo joelho há de se dobrar. O Natal nos lembra do esvaziamento da segunda pessoa da Trindade, aquele que agora está sentado nos mais altos céus. É alguém que conhece as suas dores e limitações. É alguém que conhece aquilo que você tem passado no seu dia a dia. Não é algo estranho a Jesus. Ele viveu perfeitamente isso. Por isso que Paulo pode dizer: podemos viver, tentar nos aproximar do que Cristo fez. Haverão frutos, irmãos, testemunhos de pessoas que serão consoladas por Deus, contempladas por Deus, através das humilhações que passaremos em obediência à palavra. Porque não pense que obedecer a Deus implicará em pausas,
em ovacionamento, em reconhecimento. Jesus deixa claro em Mateus 5: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e disserem todo mal e mentiras contra vós outros. Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Não pense que uma obediência a Deus te trará reconhecimento, portas irão se abrir, que tudo há de ser bênção nas nossas vidas, coisas boas e positivas. A obediência de Cristo à vontade do Pai levou Jesus para a cruz, porque só assim é que estaria a sua salvação e a minha salvação. Dessa forma, irmãos, ao falarmos de Natal, não deixemos de contemplar todo o necessário que se fez para que Jesus nos salvasse. Tudo necessário que se fez a pessoa dele, que ele abriu mão, de esvaziar de si mesmo, não julgou com usurpação, se levou a Deus, para que você pudesse ouvir a palavra e ser salvo. Jesus não veio te dar uma ajudinha, ele veio morrer pelos seus pecados. Que na sua vida, no seu dia a dia, você reconheça as situações do cotidiano, que o cotidiano te fornece no carro, para que você seja obediente, e obediente até o fim. O cotidiano fornecerá situações para que o seu coração te chamará a se sobrepor sobre o outro. Eu não saio daqui sem falar umas verdades para aquela pessoa. O cotidiano te fornecerá situações, mas para que você possa trilhar o caminho que Cristo também trilhou. Procurar pessoas que vão te ajudar, sem espetáculo, sem plateia, sem colocar nas redes sociais, mas seguir os caminhos que Deus estabeleceu. E assim, meu caro, estaremos sim glorificando ao Senhor. Eu estou dizendo, irmãos, que devemos deixar de tratar situações que possam fazer contra nós, mas há um caminho bíblico para isso. Muitas vezes não é o que nós trilhamos. Há um caminho estabelecido na palavra do Senhor, mas muitas vezes não é o que nós trilhamos. Queremos o caminho que Deus estabeleceu, porque assim estaremos sendo obedientes à sua vontade. Que você, nos dias que estão à nossa frente, temos esse sentimento que também houve em Cristo. Pode ser que a sua lista de vinganças, tem que ser rasgada hoje. Pastor, tinha uns nomes aqui que estavam no jeito aqui para eu essa semana dar andamento a algumas coisas, alguns pingos nos is que eu tinha que colocar. Que bom será, meu caro, que você revereje. Você passa a orar pela situação e pelas pessoas em si. Eles procurem para fazer aquilo que Deus os chama a fazer. O Natal nos fala da humilhação de Cristo para nos salvar. E a Bíblia nos chama a buscarmos pelo mesmo sentimento que também houve em Cristo. Eu não consigo imaginar Jesus caminhando para a cruz, se debatendo, gritando aos plenos pulmões: é uma injustiça que vocês estão fazendo, vocês sabem que eu sou? Não podem fazer isso. Ele podia fazer exatamente o que ele diz aos seus discípulos: vocês não acham que se eu quisesse eu poderia convocar o Pai e descer aqui imediatamente miríades de anjos valorosos em poder e consumir tudo isso em um piscar de olhos? As pessoas nem saberiam o que aconteceu. Mas Jesus foi fiel até a morte, suportou situações como soldado que abre o lado de Cristo com uma lança, mas naquele momento ele diz: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Aquele que o feriu, abrindo o seu lado, cumprindo as profecias das Escrituras, naquele momento, aquele homem reconhece: Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, o mesmo soldado que abriu o seu lado.
É por isso que Paulo, no capítulo 1, ele pode dizer que, estando ali guardado pelos soldados, ele compartilhava o Evangelho com aqueles que os mantinham presos. Eles também seriam alvos da pregação do Evangelho, porque eles são chamados a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Não há o nós e eles, os judeus do Império Romano, mas sim pecadores, que foram alcançados e compartilham o Evangelho para alcançar outros. Que foi isso que Cristo fez. O que Cristo não tolerou, meu irmão, para nos salvar. O que você não toleraria para ser instrumento na vida de outras pessoas? Vamos orar nesse momento. Vamos nos dirigir ao Senhor. Aquele que está sentado acima de tudo e todos, mas que conhece perfeitamente o seu dia a dia, as suas dificuldades e limitações, mas que nos chama a termos o sentimento de humildade, de esvaziarmos de nós mesmos, pois só assim poderemos obedecer. Ó Deus, a Ti nos dirigimos, Pai. E mais esse momento, ó Deus, de oração, após ouvirmos a Tua Santa Palavra, que nos chama, Deus, a não termos uma postura de reivindicadores, mas sim, ó Deus, de servos obedientes, que a semelhança de Cristo se coloca em obediência, esvaziados de nós mesmos. Ó Deus, prontos a caminhar mais uma milha, prontos, ó Deus, a darmos não somente a túnica, a capa, mas também a túnica, ó Deus, como a Tua Palavra diz. Ó Deus, estamos dispostos, como Cristo esteve, a tolerar, ó Deus, as fragilidades dos mais caros. Ó Pai, seja abençoado na vida de cada um que está, que como servos do Senhor, possamos, ó Deus, nos humilhar diante do Senhor. A buscarmos termos uma condição de humildade uns para os outros. Ó Pai, não nos colocarmos nos sobrepujando, ó Deus, nos projetando acima de ninguém, mas em obediência ao Senhor, servirmos aos outros. Ó Deus, isso será, Pai, a base do Senhor, a plataforma para que muitos outros sejam salvos. Que em nossos lares, ó Deus, essa mudança seja perceptível. Lares, ó Deus, onde contendas se mantenham, Deus, quase que diárias, possamos nos alimentar desse texto e vermos em Cristo aquilo que somos chamados a ser. Ó Pai, seja abençoando a semana de cada um, que enxerguemos em nosso cotidiano, nosso dia a dia, as oportunidades de apontarmos nas nossas vidas aquilo que o Senhor nos chama a ser. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos caminhar para o encerramento deste momento, deste culto. E que Deus falando aos nossos corações, seguiremos para daqui a pouco aos nossos lares, onde creio Deus continuará a falar seu coração, a nutrir sua alma pela comunhão uns com os outros, pelas boas lembranças, mas também pelo que nós ouvimos hoje, desde o início deste culto. Vamos orar. Bendito Senhor, graças damos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Abençoe a semana de cada um daqueles que aqui estão. Abençoe aqueles que não puderam vir estar aqui conosco. Mais uma vez peço, abençoe a Deus aqueles que precisam tomar decisões. Como a Tua Palavra diz, que não se estribem em seus próprios conhecimentos, mas confiem no Senhor. Busquem conselhos, ó Deus, de pessoas que temem a Ti. Ó Deus, que orem ao Senhor e façam aquilo que glorifica o Teu nome. Abençoe os que estão enfermos, abençoe os abatidos, ó Pai. Abençoe, Deus, aqueles que estão enfrentando tribulações, adversidades, também entre relacionamentos. Dê graça para que sejam instrumentos, ó Pai, de reconciliação para a glória do Senhor. Recebamos a bênção, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito de Deus
seja com todo o povo aqui reunido, e todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus caros, podem se sentar. Vou passar aqui ao momento dos avisos, mas também conhecer antes os nossos visitantes. Temos aqui o Daniel e o Davidson, filhos da Andréia. Então são visitantes, não são conhecidos aí já. Bem-vindos, meus caros, Deus abençoe a vida de vocês. Júlia está conosco aí, primeira vez, né, domingo. E seu filho Heitor, está lá, está aí, né? Heitor, está aí, bem-vindo. Júlia, bem-vindo, Júlia e Heitor. Temos também Silvane, Ita. Ah, sim, não é a primeira vez, né? Ela já vieram aqui outras vezes, mas que Deus abençoe também. Nós temos aniversariantes essa semana, esqueci de olhar a lista. Não temos aniversariantes essa semana? Ok. Aviso então, terça-feira não, quinta-feira temos nosso estudo bíblico, estamos estudando sobre liderança. Convoco você a estar presente, mesmo que você não seja líder, é bom que você esteja presente para conhecer o que a palavra de Deus chama os líderes a fazer, para que você escolha bons líderes também. Um aviso, irmãos, como já disse em alguns domingos, temos agora uma conta Pix, uma conta feita pelo Conselho Adorado para envio de ofertas e os dízimos. Está lá no grupo da igreja, o Pix é ipaet@gmail.com. Então não é IPAHET, é IPAHET. Então aqueles que quiserem contribuir também, podem fazer dessa forma. E como é que você vai fazer? Se você quiser imprimir um comprovante e pôr dentro do envelope para depositar, que pode fazer. Se você não tiver como imprimir, você pode colocar o comprovante aqui vazio mesmo, mas lá no meio você coloca o valor, escreve em parênteses Pix, tá bom? E quando você fizer o Pix, envia o comprovante para o tesoureiro. Ele vai controlar lá, mas vai passar aqui. Você pode colocar o envelope vazio aqui, você vai colocar o valor no meio, escrever em parênteses Pix, que ele vai saber para atualizar a sua oferta lá. Ok?